E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, trazendo as últimas notícias e informações do nosso Clube da Fé. São Paulo aí se preparando para um dos últimos confrontos, né? Faltam 4 rodadas para o término do Brasileirão 2019. Campeonato que não vai deixar saudade, aliás, uma temporada do São Paulo, mais uma, né? Que não vai deixar nenhuma saudade para o torcedor são paulino, mas o São Paulo aí cumpre, né, o final dessa reta aí do Brasileirão, da competição nacional, e vai pegar o Vasco, né, recebe a equipe vascaína no estádio do Morumbi amanhã às 8h30 da noite ali no Cícero Pompeu de Toledo. São Paulo tem algumas novidades, o Pablo retorna automaticamente de suspensão, né, ficou fora do jogo contra o Ceará depois de receber o 3º cartão amarelo, e já treinou com seus companheiros, já está tudo certo, vai ser sim titular do ataque do São Paulo. Tomara que ele desembeste a fazer gol, pelo menos agora nessa reta final, né? Porque, claro, tem toda a questão aí das lesões, inúmeras lesões que ele acabou sofrendo, né, durante a temporada, atrapalhou demais a performance dele, a continuidade dele nos jogos e nas rodadas, mas o certo é que toda vez que ele esteve em campo, ele não foi nem sombra daquele jogador extremamente rápido, ágil, oportunista, focado, com faro de gol que ele foi lá no Atlético Paranaense. Então tomara que ele consiga que ele consiga voltar à forma que ele teve aí, né, no Clube Paranaense. Outra novidade nesses 2 dias de treino, né, 3 com hoje, é que Daniel Alves não esteve presente, né, nos treinamentos. Ele está fazendo um reforço à parte do Refis, mas não preocupa, tá tudo ok com o Daniel Alves nessa altura do campeonato e jogando a bolinha que o Daniel Alves está jogando. Eu não sei se um reforço ou não, uma preocupação ou não, a gente saber que não tem nada de errado com ele, que ele não está lesionado, que ele pode jogar. Ele também é outro que está deixando demais a desejar. A gente imaginou que ele, quando foi contratado e quando iniciou, principalmente fazendo aquele primeiro gol contra o Ceará no Morumbi, que ele iria, né, chamar a responsabilidade, mudaria o São Paulo de patamar. Toda aquela esperança, expectativa que a gente tinha, não passou até agora, pelo menos, de uma grande ilusão, né? Daniel Alves está deixando demais a desejar, recebe aí, vai receber, né, 1,5 milhão por mês aí, e até agora, pelo menos, não valeu nenhum esforço que o São Paulo fez, e não está valendo de nada, né? Tomara também que nessa reta final ele bote ali, né, o pau na mesa, como dizem, e que ele, de certa maneira, consiga contribuir para o São Paulo conquistar pelo menos esse objetivo simplório, que é se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores, que, no meu modo de entender, está cada vez mais difícil, e por merecimento esse clube não merecia. A questão é que Corinthians e Internacional também não merecem, né? Os 3 estão jogando o mesmo estilo de futebol. Futebol ruim, um futebol sem fome, sem raça, sem vontade, sem perspectiva, entrar em campo parece que para cumprir tabela, né? É isso que esses 3 times pelo menos deixam transparecer. Mas pode ser que essa vaga caia no nosso colo, e se a gente soubesse planejar melhor para o ano que vem, duvido com essa diretoria que está aí, mas se a gente conseguir ter um milagre de ter um planejamento melhor, pode ser que valha a pena essa vaga. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Bom, outras notícias aqui, saindo um pouco do time, já a gente volta. Não sei se vocês viram, mas vai ter dia 15 de dezembro no estádio do Morumbi a Legends Cup, que é uma competição aí de Masters, né? Com os times de São Paulo, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Barcelona. Então vai ser uma grande festa dia 15 no Morumbi. Os ingressos já estão sendo vendidos. O preço dos bilhetes varia mais ou menos, aí, claro, de acordo com o setor, mas entre 10 e 60 reais. E ali você vai poder, né, acompanhar grandes jogadores, como por exemplo do São Paulo: Mineiro, Josué, Lugano, Careca, Silas, Leandro Guerreiro, Aloysio Chulapa. Pelo Borussia, o Everton, né, o brasileiro, Amoroso, grande ídolo do São Paulo também, o Tinga, o Jean Coller, Ridley, acho que é assim o nome dele, não conheço. Bayern de Munique, Zé Roberto, Elber, Demichelis, Van Bilten, Paulo Sérgio também, o brasileiro. Pelo Barcelona, Belete, Edmilson, Sony Anderson, Sorin, enfim, alguns dos nomes
que vai estar nessa grande festa aí. Eu confesso para vocês que quando eu vi o nome do São Paulo, dos jogadores do São Paulo que estão aí, cara... Ai, cara, que saudade desse time, que saudade desses jogadores que vestiam esse manto aqui com vontade, né, com raça, com respeito, sabendo, né, o que significa essas três cores, né, com amor, né, é difícil demais. Mas enfim, os jogos vão ter duração de 50 minutos cada, seriam divididos aí em 2 tempos de 25, e todos os jogos vão ser no mesmo dia. Então, do São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, o São Paulo vai jogar com o Bayern, contra o Bayern, o Barcelona joga ali contra o Borussia, e aí vai ter, assim, às 2 horas vai ter o jogo do São Paulo, às 3 horas vai ter outra semifinal, às 4 a disputa pelo terceiro e às 5 a grande final. Vai ser uma grande festa aí, enfim, uma maneira aí do São Paulo colocar o time, o nome do time, né? Não precisa, claro, mas quanto mais conseguir divulgar a marca São Paulo aí, é importante. Mas eu fico olhando aí com o time que a gente tem, os planejamentos que a gente tem, com o departamento de futebol que a gente tem, o presidente que a gente tem, e aí eu olho e falo, isso não significa nada, isso não serve de nada. Problema central a gente não está arrumando, que é a casa, né? A gente precisa arrumar essa casa da Maria Joana, que é o São Paulo hoje, e a gente não arruma, enfim. Mas fica aí a indicação desse torneio aí que vai ser feito no estádio do Morumbi. Bom, gente, outra informação que eu vi aqui, teve a reunião do Conselho de Administração, né, do São Paulo. Eles se reuniram ali, debateram mais ou menos o orçamento para 2020, falaram cerca de 4 horas, o presidente, o querido Leco, estava lá presente, enfim, e estão vendo aí como aprovar as contas, né, as projeções a partir do ano que vem. Vai ter mais uma reunião ainda, provável na semana que vem, e a partir de uma definição do Conselho de Administração, vai passar para o crivo do Conselho Deliberativo, e a partir daí esse Conselho aprova, e aí tudo indica que em dezembro vai ter mais ou menos o planejamento, a ideia do São Paulo aí em termos de finanças e tudo mais para o ano que vem. Já está notório, já é muito sabido por todos que o São Paulo vai ter que vender atletas, e destacam-se 3 aí para a gente poder ter as contas em dia, porque o São Paulo está com um déficit absurdo, 76 milhões e meio de déficit, e não vai ter como. Com salários de Daniel Alves, Juan Fran, Hernanes, Alexandre Pato, esses caras aí, esses perebas que... Eu tiro o Hernanes daí, tá? Eu falo de Alexandre Pato, eu falo do próprio Daniel Alves, esses caras aí que não estão jogando absolutamente nada e ganham um absurdo. A gente vai ter que ter dinheiro de alguma maneira para conseguir pagar esses caras. A compra do Volpi, que ninguém mais está falando sobre isso, e é de extrema importância para o São Paulo ter o Volpi no ano que vem, o melhor jogador do São Paulo na temporada. Se não fosse o Volpi, a gente estaria lá em 14º, 13º lugar. Então, assim, o São Paulo precisa urgentemente arrumar, ajeitar a parte financeira, ajeitar a casa. Então, vai ter que vender jogadores, e 3 se destacam nessa possibilidade de venda. Seriam eles o zagueiro Valse, Lisieiro, o menino de vidro, e também o Antony, o menino que só cisca pra lá, cisca pra cá, e chuta que nem meu sobrinho de 3 anos de idade. Então, vamos ver o que acontece, né? Tomara que, de novo, né, alguma magia aconteça nessa reunião de São Paulo, que ilumine a cabeça desses vermes e que a gente consiga ter um planejamento melhor a partir do ano de 2020. Cara, eu vi uma notícia aqui também, aproveitando. Vocês lembram do Douglas, né? Lateral que virou piada e tudo mais. Ele hoje está no Besiktas e pasme, gente. Eu não acreditei nessa notícia. Ele visitou o CT do São Paulo, até aí, normal, ok. Ele tem amigos ali da época que ele passou no São Paulo. Mas o objetivo central não foi visitar os ex-companheiros, os ex-amigos ali do departamento e tudo mais. Foi porque ele tem uma fratura no tornozelo direito e ele foi se consultar com os doutores. Ele foi se consultar com o Refis, ele foi tentar fazer alguma coisa para melhorar a lesão que ele tem no tornozelo dele direito. Alguém precisa avisar o Douglas que o Refis do São Paulo não é mais o Refis da época dele. Alguém precisa falar para ele que talvez seja melhor ele se consultar no SUS. Vai no açougue da esquina, pergunta ali pro cara. Com certeza ele vai ter uma ideia melhor, uma definição, vai fazer um diagnóstico melhor do que aquelas amebas
do departamento médico, de fisioterapia, de fisiologia do São Paulo Futebol Clube no momento. Alguém precisa avisar. Eu li essa notícia, não acreditei, juro por Deus, eu não acreditei que ele foi lá para se tratar de uma lesão que ele tem, ele saindo da Turquia e veio para o Refis. Alguém precisa avisar ele de antemão para ele tirar esse devaneio da cabeça, porque senão ele não vai conseguir voltar mais a jogar daqui 6 meses, só olha lá que ele volta. Então eu achei uma notícia daquelas mais bizarras dos últimos tempos. E gente, para encerrar o vídeo, São Paulo está 4 jogos sem vencer, como eu disse, recebe o Vasco. Eu provavelmente vou narrar esse jogo, tá? Eu ainda fiz a credencial para narrar lá no estádio do Morumbi, estou esperando a aprovação lá do São Paulo. Tudo indica que eu vou conseguir. Caso eu não consiga, porque às vezes o sistema do São Paulo é meio falho e tal, demora um pouco para dar o retorno, eu pretendo narrar aqui no canal sim. Então, quinta-feira às 8h30, a gente tem encontro marcado aqui no Tricolaço FC, seja aqui de casa, simplão, aquela narração raiz, aquele debate nosso tradicional às 8h30 da noite, ou direto lá do estádio do Morumbi, aí com todo o clima, a câmera virada ali pro jogo. Lembrando, não posso filmar o jogo, né? Eu não tenho os direitos de imagem, de transmissão, mas no pré-jogo, no intervalo e no pós-jogo eu posso virar a câmera para vocês se ambientarem ali um pouco do clima, da torcida e do que está acontecendo ali direto do Cícero Pompeu de Toledo. Time provável do São Paulo. Não, o Fernando Diniz, como sempre, não lançou ainda o time, né? Não falou ainda de qual o time que pode ser, mas um time provável seria Thiago Volpi no gol, Daniel Alves vindo novamente para a lateral direita, com Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Aí no meio poderia ter Lisiero, Tietê e Igor Gomes. E aí, Antony aberto, Vitor Bueno pela esquerda e Pablo no comando do ataque. Esse é o São Paulo, provavelmente esse vai ser o time tricolor para amanhã, quinta-feira, às 8h30 da noite, tá bom? Galera, é isso. Então amanhã provavelmente temos a nossa narração e depois a análise do jogo tradicional. Então conto com a sua audiência, conto com a sua participação. Espalhe aí para os grupos do WhatsApp. Vamos ter aí a nossa transmissão mais tricolor da web, que você sabe, você só encontra aqui no Tricolaço FC, tá bom? Obrigado pela audiência de todo mundo, curta, compartilhe, comente. E ó, tá à venda, comprei mais uma leva dessas camisas aqui, ó, camisa Tricolaço FC. Você que quer passar aí, ó, os últimos jogos no Tricolor aí, passar nervoso comigo e torcendo, ó, com a camisa aí em comemoração à Celeste Uruguaia, compra lá, é só entrar no site www.tricolaçofc.com.br e você adquire a sua lá, entrega para todo o Brasil. Eu despacho daqui de São Paulo diretamente para qualquer lugar que você estiver, tá bom? Obrigado pela audiência, galera, tamo junto, vamos São Paulo e haja reza. Valeu, galera, grande abraço.